BO coloca carro do sogro de Átila em cena de crime contra Marcelo, em Mauá. Acusado de agressão a 2 pacientes, enfermeiro é demitido em São Bernardo. Marcelo Lima convida Alex para encontro da paz, mas adversário não comparece. Detonauta se apresenta nesta sexta-feira em São Caetano. Eu sou Mariana Gutierrez. E eu, Wilson Guardia. Está começando o Semana em 20 Minutos. As 5 unidades do Bom Prato, no Grande ABC, divididas em Santo André, São Bernardo e Diadema, venderam quase 2 milhões de refeições entre janeiro e setembro de 2024. O número representa a alta de 8,4% em comparação ao mesmo período do ano passado, com 1.780.482 pratos. Os dados foram fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo a pedido do Diário. O programa foi criado em 28 de dezembro de 2000. Ao todo, são 120 unidades instaladas no estado, sendo 75 fixas e 45 móveis. O almoço e o jantar custam R$1, já o café da manhã custa apenas 50 centavos. Um boletim de ocorrência foi registrado na segunda-feira, onde coloca o nome de um veículo de propriedade de Simval Rios, sogro do deputado estadual e candidato ao Paço de Mauá, Átila Jacomuzzi, do União Brasil, na cena de um crime de roubo ocorrido de tarde no comitê do atual prefeito Marcelo Oliveira, do PT, que disputa a reeleição no domingo. Segundo o relato apresentado por equipe da Guarda Civil Municipal ao delegado Fernando Henrique Faria, 5 dos 8 suspeitos do crime ocupavam automóvel Volkswagen Nivus que parou em frente ao comitê de Marcelo na Avenida Itaparque, no Parque Jaguari. O Diário apurou que o veículo pertenceu legalmente a Andréia Rolim Rios, mulher de Átila, até o dia 3 de fevereiro de 2023, quando ela o vendeu a Simval, seu pai, que consta como proprietário nos registros do Detran, o Departamento de Trânsito de São Paulo. Átila Jacomuzzi foi procurado para comentar o episódio, mas não respondeu até o fechamento desta edição. A cidade de Santo André aparece no top 10 das cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes com melhor desempenho em limpeza urbana e sustentabilidade. O município é o 10º colocado no ISLO 2023, Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana, criado pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana. O ranking foi divulgado em março deste ano. O levantamento, que é publicado pela Brema, Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, e a empresa de auditoria e consultoria PwC, é nacional e leva em consideração os dados do SINES, o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Em Santo André, os serviços são de responsabilidade do SEMASA, que é o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental. Nesta edição, o estudo contemplou a análise de 3.947 cidades, levando em consideração 4 aspectos: engajamento do município, sustentabilidade financeira, recuperação dos resíduos coletados e impacto ambiental. Um enfermeiro do Hospital de Urgência de São Bernardo foi acusado de agredir 2 pacientes internados na unidade de 34 e 84 anos em episódios que teriam ocorrido na noite da última sexta-feira. A denúncia foi registrada pela GCM, que foi acionada por familiares das vítimas. A Polícia Civil já investiga Damião Fidelis de Oliveira, que teve demissão confirmada nesta terça-feira pela Prefeitura de São Bernardo. Conforme o boletim de ocorrência, a esposa de uma das vítimas relatou que seu marido, internado para tratamento de anemia e perda de visão, foi agredido com socos pelo enfermeiro. Ele teria contado à esposa que, enquanto estava deitado com a cabeça coberta, o profissional desferiu 2 golpes em sua cabeça. A Prefeitura de São Bernardo afirmou que assim que tomou conhecimento do caso, após a apuração interna realizada pela Diretoria de Enfermagem, juntamente com a Comissão de Ética do Hospital de Urgência, o enfermeiro foi demitido por justa causa pela Fundação ABC. A demissão para este, não vou nem falar profissional, porque quem é profissional não faria isso, é pouca. Ele tem que pagar na justiça, tem que ir preso. Onde já se viu paciente precisando de atendimento, acolhimento, e este homem
cometendo esta atrocidade. Um grande crime, né? Imagina para a família que deixa lá o seu ente querido internado e ficar sabendo de uma notícia dessas quando você espera a melhora do paciente, um bom tratamento. É um absurdo, né, guarda? Exatamente. E que a justiça seja feita. O ex-vice-prefeito Marcelo Lima, do Podemos, lidera a disputa contra o deputado federal Alex Manente, do Cidadania, e seria eleito se o pleito em São Bernardo ocorresse até a última quarta-feira. É o que revela o segundo levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, no segundo turno a pedido do Diário. Segundo o levantamento, que teve coleta de dados realizada entre o sábado e terça-feira, Marcelo Lima soma 49,7% das intenções de voto no cenário estimulado. Ou seja, quando o entrevistador apresenta ao eleitor os nomes dos candidatos. Alex aparece com 39%, enquanto 7,2% indicaram votar em branco ou nulo e 4,1% não responderam. O Instituto entrevistou 710 eleitores. A pesquisa tem 95% de confiança, o que significa dizer que, se for realizada 100 vezes, em 95 delas, o resultado será o mesmo. A Enel não realizou nem metade das podas de árvores solicitadas perto da rede elétrica em Santo André. Segundo dados da prefeitura, foram enviados à concessionária 135 ofícios neste ano, sendo que 74 continuam pendentes, dados de janeiro até o dia 9 deste mês. Dos pedidos não finalizados, 34 aguardam pelo serviço há mais de 100 dias. Além disso, 14 notificações do ano passado ainda não foram efetuadas pela empresa. Apesar de registrar quedas de árvores próximo à fiação no último dia 11, as demais prefeituras da região não informaram o número de solicitações de poda de árvores pendentes nos municípios, assim como a quantidade de ofícios enviados à Enel para a realização do serviço. Ribeirão Pires informou que não há podas pendentes na cidade. Entre os ofícios enviados pela Prefeitura Enel estão pedidos de poda e rebaixamento de árvores, remoção estratégica de partes da árvore para melhorar sua saúde, aparência e segurança. Olha, havia a previsão de temporais para este último final de semana. Imagine se tivesse se concretizado, o que não aconteceria. A Enel, por sua vez, não tem feito a lição de casa, o básico, que é desligar a energia nestas árvores para que possa ser feitas as podas, ou por agentes da prefeitura ou pela própria concessionária de energia. Temos um caso bem emblemático que ocorreu na última sexta-feira na cidade de Diadema, quando uma palmeira caiu e matou um homem, um morador daquela cidade. A própria prefeitura chegou a admitir que não realizou a poda porque aquele tipo de árvore não aceita este procedimento, mas a prefeitura também foi omissa ao não remover aquela árvore, afinal, as suas raízes estavam comprometidas. No geral, há um jogo de empurra do poder público para a Enel e da Enel para o poder público. É preciso mais sinergia, mais conversa entre os pares. Bom, vamos voltar a falar de política. O candidato ao executivo de São Bernardo, Marcelo Lima, do Podemos, realizou o Encontro da Paz no bairro Assunção, como forma de desagravo ao atentado sofrido pelo prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio da Silva, na semana passada. O podemista, que traz na sua campanha o mote do amor, afirmou que convidou seu adversário no segundo turno, Alex Manente, do Cidadania, que é deputado federal, para o evento, o qual alegou compromissos de agenda para não comparecer. Presente ao evento, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, do PSDB, destacou que o atentado ao prefeito trouxe preocupação a todos, tendo em vista que no estado de São Paulo não é costume ver o nível de violência que se chegou neste processo eleitoral. Há 2 meses do fim de seu mandato, o chefe do executivo de São Caetano, José Aurico Júnior, do PSD, autorizou a Secretaria de Fazenda e o SAESA, Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental, a aumentar em 4,42% o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e a taxa de coleta, remoção e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, a impopular taxa do lixo.
O percentual de reajuste leva em consideração a variação do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou seja, a inflação oficial acumulada entre outubro de 2023 a setembro de 2024. Os novos percentuais começam a valer em janeiro do próximo ano, quando a cidade passa a ser administrada por Tite Campanella do PL, eleito com as bênçãos de Auríquio no último dia 6. A manobra de Auríquio não é ilegal, mas impõe a moradores e empresas o aumento de seus gastos na cidade. As deputadas Tabata Amaral, do PSB federal, e Andréa Werner, do PSB estadual, participaram de encontro com famílias atípicas promovido pelo prefeito de Mauá e postulante à reeleição Marcelo Oliveira, do PT, que disputa o segundo turno com o deputado estadual Átila Jacomussi, do União Brasil. A deputada federal elogiou o projeto do petista de criar a Secretaria da Pessoa com Deficiência e afirmou que fez proposta semelhante como candidata à Prefeitura de São Paulo. Afirmou que é necessário pensar a pauta em todas as áreas, como acessibilidade nas escolas, no empreendedorismo e na inclusão no mercado de trabalho. Andréa Werner, que é autista e mãe atípica, falou das dificuldades enfrentadas pelas famílias para conseguir educação e assistência de qualidade para crianças com TEA e afirmou que época de eleição aparece um monte de candidatos falando da questão, mas que depois de eleitos, somem. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, esteve em Diadema para endossar apoio ao prefeiturável Taka Yamauchi, do MDB, e participar de caminhada na cidade. Na ocasião, trajando camiseta amarela, caminhou ao lado do candidato a prefeito e de outras lideranças na região central, por aproximadamente 2 horas. Mas sem dúvida a gente vê o seguinte, primeiro que o ABC está unido, a região metropolitana de São Paulo está unida. Eu acho que nunca a gente teve um resultado tão expressivo na região metropolitana como um todo. Isso significa alguma coisa, isso vai fazer a diferença. Taca vai contar com o apoio dos prefeitos, do entorno e vai contar com o apoio do governo do estado de São Paulo. Tenho certeza que vai ter todas as condições para fazer uma das melhores gestões da história, a melhor gestão, e nós vamos trabalhar muito para que ele seja o melhor prefeito de todos os tempos aqui de Diadema. A Prefeitura de Santo André entregou a extensão da Rua Espírito Santo no entorno das futuras usinas fotovoltaicas no bairro Cidade São Jorge. O prefeito Paulo Serra falou com a imprensa. Confira. Vamos deixar a pauta de cidades um pouquinho de lado, até porque o final de semana se avizinha, não é, Mariana? E já começamos com um sextou e com muito rock and roll. Após anos de espera e expectativa, a banda Detonautas finalmente deu a vida a Detonautas Tour 20 anos acústico, uma jornada musical que celebra 2 décadas do aclamado álbum Detonautas Acústico. Com impressionantes mais de 300 milhões de streamings em plataformas digitais, essa turnê tem atraído uma multidão de fãs, esgotando casas de shows em diversas cidades do Brasil, inclusive São Caetano. A banda anunciou uma nova apresentação deste formato inédito para o público do Grande ABC no Teatro Paulo Machado de Carvalho, na Rua Tibagi, no bairro Santa Maria, em São Caetano, e acontece nesta sexta-feira. Os ingressos para o show podem ser adquiridos através do site ingresso.com. O início da apresentação está marcado para as 9 horas, já a abertura dos portões será às 20 horas. Essas foram as principais notícias da semana. Acompanhe mais notícias nas nossas redes e no nosso site dgabc.com.br. A todos um ótimo final de semana. E nos vemos no domingo com a apuração do segundo turno aqui no Diário do Grande ABC.